Irei apresentar um dos artigos aprovado pelo ENEGEP de 2021, o ENEGEP no qual tem como título a Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operação Energética Sustentáveis. O artigo publicado trata-se das barreiras para a implementação da indústria 4.0 na gestão de estoques, uma avaliação por meio do método Tematel. Como título, a cadeia de suprimentos. Ministrado por mim falando, Leandra Silvestre. Os demais autores temos Vicente Moreira, pela Universidade Federal de Santa Catarina, Guilherme Gomes, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor PhD Carlos Manuel Taboada Rodrigues, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos a agenda, a introdução, em seguida o desenvolvimento, depois a metodologia, depois a aplicação do método Tematel, em seguida a avaliação de resultados e, por fim, a conclusão. Iniciamos aqui na introdução fazendo um levantamento em questão do Supply Chain 4.0, depois introduzindo falando sobre gestão de estoques e suas importâncias. Levamos também em relação uma fonte usada pela Palantir, ela traz um estudo que foi feito recente também, que mostra o percentual de estoque total de suas empresas, né? E representado por questões de estoques saltados. Foi uma entrevista que foi feita com algumas empresas, no qual eles faziam essa pergunta entrevistada e a gente usou como fonte de referência introdutória. Então, vale ressaltar que a estratégia na gestão de estoque é essencial, uma vez que ter o estoque no momento correto, na quantidade certa e no valor adequado, é um fator determinante para a decisão de compras. Continuando na introdução, nós temos como objetivo da apresentação deste artigo por meio do método Tematel, avaliar as relações de barreiras na aplicação de tecnologia da indústria 4.0 na gestão de estoques em indústrias de transformações de médio e grande porte. A gente limitou a indústrias nesse nível, que é médio e grande porte, para poder delimitar um pouco mais as nossas pesquisas. Um pouco do desenvolvimento. Desenvolvimento, destacamos dois tópicos. A gestão de estoque, fizemos um levantamento, como a questão de gestão de estoque está sendo vista, a questão de estratégicas, e depois sobre Time Manager 4.0, destacando ferramentas que têm contribuído para melhorias na gestão de estoque, né? E nessa questão de estratégica. Dentre eles, escolhemos 5, né? Dermander Singer, Dermander Simper, a gente fez um comparativo entre uma e outra, no qual elas são essenciais para fazer levantamento estratégico de previsões, de demandas. Em seguida, a internet das coisas, que hoje em dia é essencial, principalmente para armazenação de dados, controle melhor, tá? Usando a internet em nuvem. Depois, Digital Twins. Digital Twins ele vem contribuindo principalmente para questões de inventários. Depois, Control Tool, ou torre de controle, ela vem contribuindo bastante, principalmente para questão de correções de rota, né, para calcular o tempo certo que aquele produto está entrando no estoque. E Artificial Intelligence, que ela vem contribuindo para ferramentas para melhorar principalmente a questão dos lotes, né? Qual lote utilizar naquele produto. A metodologia, nós temos como a natureza da pesquisa é aplicada. A abordagem da pesquisa foi quantitativa, porque a gente aplica o método Tematel. O objetivo da pesquisa é descritivo. Depois fazemos a relação e comparações. A classificação da pesquisa é survey. Para os dados da coleta foi feito uma entrevista com 9 especialistas que foi aplicado o método Tematel. Lembrando que esses especialistas são da área de logística, de suprimentos, né, e cadeia de suprimento, mas que eles são de convivência em indústrias de médio e grande porte. Para o método da aplicação, foi aplicado o método Tematel, né, e para chegar
qual as barreiras que nós precisamos, que nós utilizamos para aplicar esse método, a gente fez uma revisão bibliográfica em artigos científicos com base na base de dados da Scopus e na web. Diante dessa pesquisa realizada, a gente definiu quais são as 5 barreiras mais destacadas por nós, autores, com bases nessa bibliografia. A gente tem, então, a BMFF, que é baixa maturidade em relação aos fundamentos e ferramentas da gestão de estoque. A segunda barreira, nós temos a disponibilidade reduzida de infraestrutura, tecnologia para garantir proteção, integridade e velocidade na troca de informações. A barreira 3, a ausência de disponibilidade orçamentária para a implementação em tecnologia 4.0. A barreira 4, a ausência de uma política estruturada de relacionamentos com o cliente. E a barreira 5, dificuldades na política de relacionamento com fornecedores. Feito isso, é feito um parâmetro no qual uma escala Likert, né, que é definida de 0 a 4, é a questão da influência. O que uma barreira vai influenciar na outra, como mostra aqui esse quadro ao lado. Feito isso para todos os entrevistados, esses aqui são os passos para a metodologia, os 5 passos. Vamos falar agora um pouco aqui. Então, aqui nós vamos para a aplicação do método. Inicialmente, a gente fez o quê? Os entrevistados respondem e faz a comparativo de uma barreira com outra. Chegamos a o cálculo, depois é feita a média aritmética, né, que é a somatória, e aí nós temos a nossa primeira matriz, que é de relação direta geral. A segunda matriz é feito a somatória, né, das linhas, e a gente vê qual delas é a que maior soma, que no caso foi a BMFF, né? Depois disso, ela é dividido todos os valores encontrados na matriz relação para poder originar a matriz normalizada, que é a matriz X. Em seguida, a gente tem a matriz D de relação total. Para a matriz D de relação total, é aplicado nessa fórmula para poder encontrar o somatório dos efeitos diretos e indiretos nessa equação. Depois da matriz D de relação total, é feito a passa dos somatórios da linha e da coluna da matriz T em relação ao total geral dos dois vetores D e R. O que ocorre aqui? Aqui é somado tanto a linha, como vocês veem que a maior ficou a BMFF, e também as colunas, que também coincidiu e também ficou a maior soma a BMFF. Feito isso, a gente faz a soma de cada linha com coluna, de acordo a cada barreira, né? E vocês vão vendo aqui um pouquinho aqui no quadro ao lado. Depois, com esses dados calculados, a gente tem o diagrama de causa e efeito. Para o diagrama de causa e efeito, a gente vê que a média do desvio padrão dos valores da matriz T em relação total. E aí a gente vê o quê? Dá de observar aqui que a PRRC, a TPRFF e a ATPO, elas estão com setas para a PMFF, ou seja, essa daqui ela sofre influência dessas outras três. E a PMF influencia a TRIT, assim como a PRC também influencia ela. Continuando, para aqui nós temos avaliações dos resultados. A gente vê a relação de importante ao menos importante. Para isso, a gente olhou na tabela de relação de importância e influência, certo? Aqui a gente vê qual delas vai ter maior influência de uma a outra. E aí, então, a gente tem que menos importante, né? Que menos é um critério de barreira para a implementação de estoque, né? É a ausência de disponibilidade orçamentária para a implementação da tecnologia. E a barreira que é mais afeta, que necessita primeiramente ser estudada, é a baixa maturidade em relação aos fundamentos e ferramentas da gestão de estoque. Então, isso significa que a gente tem que conhecer realmente a questão de gestão de estoque para poder estar aplicando nas minhas indústrias. Senão, se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse estudo, nada vai adiantar. Não adianta eu colocar metodologias lá
que não vai fazer milagre só, né? Então, aí depois também tem a questão da avaliação de resultado, como eu falei, né? Que são as causas que elas influenciam os meus efeitos. Então, eu tenho esses dois como efeito e essas três barreiras como causa. E concluindo que foi possível identificar a relação entre as barreiras e classificá-las de acordo com as prioridades, como mostra, né? Ou seja, não adianta ter tecnologia sem sustentação em processos robustos e flexíveis, administrados por pessoas respaldadas para o conhecimento e de experiência, né? E a outra observação que foi possível também identificar a ausência de disponibilidade orçamentária para a implementação de tecnologia 4.0. É uma barreira que não chega a ser um ponto primordial, né, que a gente viu na discussão, porém, ela pode limitar investimentos em pessoas e processos, que, por sua vez, podem impactar no processo de implementação de tecnologia. Assim, nós representa as referências, algumas delas, tá? E é isso, muito obrigada pela atenção.